Olá, amigos e amigas, aqui é o Professor Kardec. Você está chegando no canal Prof. Kardec, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que o canal vem crescendo, não é? Atingimos uma primeira marca muito pequena, mas já bastante simbólica para nós, que passamos dos 500 inscritos aqui no canal. Então a gente está rumo aos 1000 primeiros, né, rumo aos 1000 primeiros inscritos, e eu conto com você para convidar as pessoas, aqueles grupos de WhatsApp e as pessoas que querem ver um canal novo, com uma proposta interessante, com grandes lives, não é? Grandes lives, grandes convidados, grandes temas, além das lives que eu mesmo faço, e um canal que tem uma regularidade de vídeos, de postagens muito grande. Então, dá uma olhadinha no nosso conteúdo, não é? Eu sempre digo, inscreva-se, em contrapartida você vai receber conteúdo de qualidade, tá? E a gente vem assim muito feliz também porque vem tendo esse reconhecimento não só do público, mas também dos próprios participantes, convidados. Todo mundo chega aqui e tece elogios. Eu ainda não tenho um canal de cortes, mas eu, em breve eu vou preparar, não um canal, mas talvez aqui colocar um vídeos de cortes, porque das lives que nós fizemos dá cortes interessantíssimos, né? Porque nós ainda estamos no trabalho de começo, no trabalho inicial. Eu ainda não tenho toda uma equipe trabalhando para mim, mas em breve nós vamos ter também cortes de lives nossas aqui, que são cortes interessantíssimos. Dá uma olhadinha nas nossas lives, dá uma olhadinha no nosso conteúdo, ajuda o nosso canal se inscrevendo. A nossa meta é chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos, né? Passamos dos 500 inscritos, o que embora seja um número muito pequeno, é um número muito significativo para mim, que venho fazendo esse trabalho com muita dedicação, eu e a câmera, não é? Então, é isso que eu quero agradecer primeiramente a vocês. Quero agradecer também a Deus e aos bons espíritos, né? Que sem eles também nada eu poderia fazer. Então é isso. Compartilhem aí o link do canal nos seus grupos de WhatsApp. Me ajudem convidando mais pessoas para participar, para se inscrever aqui no canal. Nós temos lives todas as segundas-feiras, tá? E às vezes outros dias da semana também. Por isso, é indispensável que você ative as notificações. Verifica se a tua notificação está ativada, porque você vai receber informação sobre o lançamento de cada vídeo. E a gente lança vídeos diariamente aqui no canal. É raro um dia que a gente não lance. Quando a gente não lança é porque houve com certeza algum motivo de força maior que impossibilitou. Mas praticamente todos os dias tem vídeo. Tem dias que até tem 2 ou 3 vídeos no mesmo dia. Então ativa as notificações e dá essa força para o canal, pedindo para que mais pessoas se inscrevam, tá? Essa semana fizemos 2 lives aqui muito interessantes, uma no domingo, outra na segunda-feira. Enfim, tudo isso eu estou falando, gente, não é para estar enrolando nem comendo tempo, não. É porque é necessário falar e agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos e agradecer a vocês, tá? Bem, vamos conversar um pouquinho nesse tema do vídeo de hoje sobre as más interpretações, né? As más interpretações. Você sabe que quando se faz más interpretações de coisas, de circunstâncias e de pessoas, tudo vai ser atrapalhado. Muitas vezes as pessoas fazem más interpretações, ou seja, julgamentos equivocados sobre os outros, julgamentos equivocados sobre as pessoas. Eu citei um exemplo, por exemplo, numa live aqui, de quem gosta de música reggae, toca reggae ou canta reggae, ou é ouvinte da música jamaicana que veio da Jamaica, o reggae, né? Então, a má interpretação e o olhar preconceituoso vai achar que todo regueiro é maconheiro, que todo mundo fuma maconha, que todo mundo que escuta reggae, que gosta de reggae ou toca reggae, fuma maconha. Isso não é verdade. Esse é o olhar, o estereótipo, esse é o olhar
popular simplório, é o olhar superficial. Mas o olhar profundo vai analisar que não é bem assim. Primeiro vai analisar por que Bob Marley fumava, quais eram as circunstâncias, por que ele usava, né? O contexto do rastafarianismo, né? O contexto de toda a história envolvida. E depois vai entender que existem pessoas que gostam de reggae e realmente usam, fumam, e outros que não. Então, quer dizer, isso é importante para a gente não fazer pré-julgamentos. Se o julgamento hoje em dia a gente já deve deixar de mão, imagina os pré-julgamentos, né? Então devemos ter cuidado com relação a isso. As más interpretações acontecem a toda hora. Às vezes a gente olha uma pessoa, aparentemente ela é uma coisa, mas na prática é outra. É preciso ter muito cuidado com as observações prévias, com as observações equivocadas e antecipadas, às vezes sobre pessoas e situações. É necessário sair do superficial, aprofundar, realmente adentrar as situações para entender melhor pessoas e situações, circunstâncias, para que a gente não seja leviano, nem a gente seja também uma pessoa preconceituosa, né, que vai estabelecer conceitos prévios sobre pessoas e sobre coisas sem o devido acompanhamento, sem o devido aprofundamento. Então é isso. Hoje em dia eu vivo uma espiritualidade livre. Eu já fui espírita. Tenho todo o respeito pelo espiritismo. Aprendi muito com o espiritismo. O espiritismo me consolou, me ajudou. Mas hoje em dia eu entendi que eu precisaria avançar mais. O verdadeiro consciente, aquele que está na busca de sua expansão, que fez o seu despertar, que está fazendo sua expansão consciencial, é aquela pessoa que vai querer sempre avançar, sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. E vai deixando naturalmente algumas coisas para trás, vai deixando as caixas para trás, vai deixando a necessidade de ser de um grupo A, de um grupo B, de um grupo C ou de um grupo D. Todos eles devem ser respeitados, mas nós devemos entender que a nossa busca pode até formar grupos, podemos formar grupos de estudo, podemos formar grupos para alavancar propósitos, podemos formar agrupamentos, mas não devemos nunca perder a noção de que individualmente a nossa centelha divina, nós que somos essa centelha divina, mais claramente, precisamos estar conectados o tempo todo com a nossa busca muito íntima, muito pessoal, porque existem os propósitos dos grupos, mas existe o propósito de cada indivíduo. E precisa ser entendido também isso, não é? Então, muita gente, quando deixa o movimento espírita, é mal interpretado por alguns espíritas mais rigorosos, fervorosos, religiosos, embora muitos não queiram ser chamados de religiosos, mas de fato são, e eles, parece aquela coisa quando o pastor da igreja sabe que você saiu daquela igreja, né? Muitas vezes ele vai querer saber, vai procurar saber, vai querer falar com você. O que foi que houve, que você se desviou, que você saiu e tal. Então tem muito essa coisa dos aprisionamentos das caixas, né? E as pessoas não respeitam as liberdades individuais, as liberdades de escolha pessoais de cada um. Então as pessoas precisam permitir que as outras se libertem, que as outras escolham seus caminhos, voem, né? E hoje em dia eu vejo que o espiritismo me foi muito importante, como eu já disse. Embora hoje em dia eu também teço críticas ao movimento espírita. E algumas críticas até mesmo doutrinárias. Até mesmo a doutrina, algumas formas de encarar algumas situações. Meu nome é Kardec mesmo, tá? Não é pseudônimo. Eu sou professor, o meu prof que está aqui do canal é porque eu sou professor por formação mesmo. Não é um prof só para enfeitar, é um prof porque eu sou professor de formação, já fui gestor escolar. Hoje em dia deixei
essa vida mais daí do estresse do dia a dia da educação, como todo profissional da educação sabe, principalmente eu que trabalhei mais em escolas públicas, né? Mais na rede pública de ensino, então todo mundo sabe do estresse que é. E eu precisava desacelerar e buscar uma nova vida. E assim eu fiz, porque infelizmente nas condições do nosso país aqui, eu particularmente acho indigno uma pessoa envelhecer dentro de uma sala de aula de um sexto ano, por exemplo, dentro de uma escola pública. Eu acho indigno para um ser humano isso, no sentido de que o ser humano pode sempre mais, né? Eu acho que a gente precisa de mais e pode mais. E aí não é nenhuma falta de respeito com a educação, nem com os professores, nem com os alunos. Aí veja o que é. Não cuidado para não ter as más interpretações. O que eu quero dizer é que eu já vi, na minha época que eu estava trabalhando efetivamente na educação, senhores e senhoras que envelhecem ali naquela vida, na mesma vida de como entrou na rede, sem buscar voos mais altos, nem dentro da área da educação, nem fora dessa área. Então, acaba que você vai ficando senhores e senhoras dentro de salas de aula que vão azucrinar o seu juízo, não é? E dentro de um sistema, que é um sistema, né? O problema da educação no Brasil, como diria Darcy Ribeiro, é um projeto já, né? É um projeto para dar errado. Não são questões circunstanciais, é um projeto. A educação já é um projeto para dar errado. Então, infelizmente, no Brasil, volto a falar, em países que valorizam os profissionais da educação, é muito bom que você possa viver a sua vida toda como professor, sendo respeitado e valorizado socialmente e valorizado financeiramente. Aqui no Brasil é tudo o contrário. E principalmente cresceu a violência de alunos contra professores, cresceu todo um sistema desfavorável e estressante. Então, por isso, eu saí e busquei o meu caminho, me aprofundando mais ainda. Deixei o movimento espírita, deixei a profissão, uma série de mudanças que gerou a metanoia, a transformação real da consciência. A transformação real da consciência não é só você acordar de manhã e dizer, pronto, agora eu sou um ser desperto. Agora eu assisti uma palestra, expandi a consciência. Não é só isso. Ela vai exigir de você mudanças nos seus hábitos, nas formas de ver as coisas e o mundo, nas formas de interpretar as coisas e o mundo, da forma de fazer os não julgamentos, de não analisar as coisas de maneira equivocada, de não fazer as más interpretações. Então é importante que você faça interpretações sensatas das coisas, né? Não interpretar mal, não julgar pessoas pelas suas atitudes a priori ou pelas decisões que elas fizeram em suas vidas, porque cada um sabe de suas circunstâncias e o porquê de suas escolhas. E também cada um tem o direito de errar. Cada um tem o direito de se equivocar. Pode errar aqui, pode acertar ali, pode tomar uma decisão equivocada, depois pode rever isso, pode... Tudo é possível, né? Nesse sentido, e cabe a nós fazer o não julgamento e não as más interpretações. Porque isso é muito importante. Ah, fulano deixou a igreja é porque deve ter tido algum problema. Não necessariamente. A pessoa simplesmente pode ter entendido que não pertence mais àquele nicho que quer voos mais altos. Ah, fulano deixou o movimento espírita, o que foi que aconteceu? Teve algum problema? Teve alguma coisa? O que foi que houve? Qual foi o problema? Qual foi a situação? Não houve problema, houve só um avanço de consciência. E esse avanço de consciência veio no momento em que o mundo estava enfrentando aquilo que enfrentou naquele período de 2020 em diante, também com a doença que eu tive, também veio uma série de mudanças, ou seja, existem fatos na vida e momentos que servem para uma transformação geral. Foi o que aconteceu comigo. E eu estou aqui muito grato com o canal e hoje em dia com as minhas formas de trabalho, que são de trabalho autônomo, exercendo uma mentoria mediúnica. Eu posso fazer uma mentoria mediúnica em grupo ou particular, a terapia online e também
eu sou um facilitador consciencial. Mas o que é que faz um facilitador consciencial? Ele vai te orientar, vai te ajudar nos processos de autoconhecimento e de ascensão espiritual. Eu posso ser um professor, é como se fosse aulas particulares, Então, eu continuo sendo um professor, sou professor de formação, continuo sendo um professor de outra maneira, podendo fazer isso para grupos de estudo, grupos voltados a mentorias mediúnicas ou individualmente, mentorias individuais online também. Vou deixar meu contato aqui embaixo para quem quiser também me procurar nesse sentido. Mentoria mediúnica e também a facilitação de consciência. São duas coisas diferentes. A mentoria mediúnica a gente vai tratar especificamente de desenvolvimento mediúnico, de questões mediúnicas. O facilitador consciencial vai olhar o todo, a vida, o todo. É como se fosse uma espécie de terapeuta também, mas com um olhar dimensionado também as questões extrafísicas, tá? Eu peço desculpa a vocês que às vezes tem barulhos externos, né? Agora passou uma criança chorando aqui, né? São coisas que acontecem e é na rua, viu, gente? É na rua e às vezes tem barulho de moto, carro, gente. É a vida, né? Eu não posso parar o trânsito nem o ir e vir das pessoas. Então é importante dizer isso, que às vezes vaza um barulho, passou uma criança chorando agora, então são coisas que acontecem, mas é a naturalidade. Às vezes eu tento pausar o vídeo quando tem algum barulho e solto. São coisas que às vezes eu também deixo, às vezes, da maneira mais espontânea possível, porque é assim que também fica legal. O espontâneo fica legal, né? Bem, eu me lembro também quando se fala em más interpretações, de uma época em que passou muito, rodou, né, na internet, na TV e tal, um pastor que ele, em vez de ler mulher adúltera, entendeu? Vai lá e adultera, né? Ele entendeu assim, ou quis entender assim, não sei. Eu sei que ele estava adulterando, né? Ele estava se envolvendo com a mulher lá, né? Uma mulher casada, ou ele era casado também, e ele estava cometendo o adultério, porque, segundo ele entendeu que na Bíblia tinha vai lá e adultera, coisa desse tipo. Então ele, em vez de ler adúltera, ele leu e interpretou errado adultera. Isso também tem a ver com o fato de que, primeiramente, ele adulterou o próprio Evangelho, não é? A própria Bíblia ali, para fazer, para justificar ser um adúltero, né? Ou cometer o adultério. Então, são essas coisas que acontecem, tudo fruto das más interpretações. Essa semana eu estava vendo uma coisa que eu fiquei chocado. Um palestrante, um orador, uma pessoa de nome, conceituada, tá? O qual todos têm respeito por ele, mas essa pessoa que já tem tantos anos de estrada de espiritualismo, falou, eu vi um vídeo que provavelmente deve ser até um vídeo antigo, mas que a internet às vezes reprisa como se fosse um vídeo novo, falando que ele disse assim, no espiritismo ele disse assim, eu vou falar o que ele falou, viu? Abre aspas. Ele disse assim, no espiritismo tem uma coisa que eles falam de expiação. Por quê? Porque os espíritos ficam espiando a gente e tal, ficam olhando, ficam em cima, ficam verificando, ficam, né, acompanhando a nossa encarnação e tal. Veja que a adulteração, não é? Foi feita uma adulteração. Isso não foi por qualquer pessoa, foi por uma pessoa experiente. Isso que eu fiquei chocado. Por isso que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter noção e a gente precisa fazer o nosso caminho de estudo para que a gente não seja adulterado, para que a gente não sofra por adulterações, más interpretações. Quantos pastores fazem más interpretações da Bíblia e os seguidores, as ovelhas estão lá acreditando? Quantos padres fazem más interpretações? Quantos palestrantes espíritas fazem más interpretações? Né? Então é preciso a gente fazer a nossa própria busca e a gente
também tem o nosso discernimento. Essa pessoa ligada ao movimento espiritualista, de uma maneira geral, há muito tempo, essa pessoa então disse, o Espiritismo fala da expiação porque são os espíritos espiando a gente o tempo todo, observando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Houve uma má interpretação da parte dele. Houve uma adulteração. Houve até o descuido de olhar como essa palavra estava escrita. Aí vem a questão da língua portuguesa, da gramática. Expiação com S é uma coisa, expiação com X é outra. Ele entendeu como se fosse uma expiação com S do verbo espiar, olhar, verificar, estar em cima, estar observando. Não é isso. O Espiritismo fala de provas e expiações com X. A expiação que o Espiritismo fala é com X. E significa sofrer. É o sofrimento humano. São as vicissitudes, são os sofrimentos, são as questões provacionais, e que a prova é de um jeito, a expiação já é algo ainda mais forte do que a prova. Por isso, provas e expiações. Provas são obstáculos que podem ser menores, são desafios, são dificuldades. Expiações são problemas mais graves, são questões de sofrimento. Isso é você expiar. Expiar com X é você sofrer. Expiar com S, aí sim seria de observar. Mas isso que eu mais achei interessante, se fosse uma pessoa iniciante, ou um jovem, um adolescente, mas uma pessoa experientíssima falando isso. Então por isso que eu quero dizer nesse vídeo a vocês, o intuito de gravar esse vídeo, eu citei uma série de coisas, porque é assim mesmo, não tem nada, não tem tópicos aqui, vai vindo na hora. É para dizer a vocês para terem muito cuidado, às vezes, com as más interpretações que nós podemos fazer e que as outras pessoas fazem. E se a gente não tiver o discernimento, e se a gente também não fizer a nossa busca individual, a gente vai acreditar no que as pessoas estão dizendo a gente. Então é preciso ter cuidado, tá? É preciso deixar um pouco a veneração. O ser humano tem sempre uma necessidade de venerar, não é? De ter ídolos, de ter mestres, etc. Eu até compreendo isso. E não sou contra que se tenha os mestres, os orientadores. Eu mesmo posso me considerar um orientador, um professor. Algumas pessoas vão gostar de mim, vão simpatizar comigo, vai ressoar, vão começar a me seguir e podem gerar até uma certa idolatria. Eu até compreendo, mas eu quero dizer, primeiro, ninguém foge à condição humana. Todos nós vamos ter erros e acertos na caminhada. E em segundo lugar, o que a gente precisa entender é não fazer más interpretações. Às vezes, uma pessoa começa a seguir o canal, gosta de 99,9% do conteúdo. Por conta de um vídeo, ou de, às vezes, uma frase, uma palavra que eu fale, que a pessoa não concorde ou não goste, a pessoa já deixa de seguir o canal. Quer dizer, essa pessoa está, às vezes, mal interpretando, primeiro, sem olhar o todo e a profundidade de que o canal, se o canal tem mais coisas boas e positivas, eu vou continuar. Segundo, será que ela não fez uma má interpretação de uma frase ou de uma coisa que eu falei? Ela pensando bem, analisando melhor, será que eu não disse uma coisa prudente? Ou será que ela não entendeu mal o que eu falei? Então, antes de você até levar para o campo pessoal alguma situação que alguma pessoa diz, ou levar para o coração, como as pessoas dizem, não leve para o coração. Procure interpretar melhor. A gente precisa estar aguçado nas interpretações, para não fazer más interpretações de situações e pessoas. E também não se deixar levar por tudo que as pessoas nos dizem ou nos ensinam, entre aspas. Porque eu acabei de citar um exemplo de uma pessoa muito experiente que falou que expiação para os espíritas era olhar, espiar, estar em cima, estar observando. Ou seja, não tem nada disso. É uma expiação com X, que significa outra coisa. É isso que eu queria falar nesse vídeo, tá, gente? Bem, muito obrigado se você acompanhou, se você chegou até aqui. Deixe o like, deixe também seu comentário. Se não for inscrito, inscreva-se no canal.
Nós estamos felizes com uma marca inicial para um canal novo, uma marca passando de 500 inscritos, e o nosso objetivo é chegar aos primeiros 1000 inscritos, porque é um passo de cada vez. E para isso eu preciso da ajuda de vocês compartilhando e colaborando, pedindo para que novas pessoas conheçam o canal e se inscrevam no canal. Fiquem ligados, ativem as notificações. Toda segunda-feira tem lives, mas tem algumas semanas que a gente tem lives em outros dias da semana também. Para isso, você vai acompanhando, ativando as notificações e me acompanha no Instagram também. Na descrição aqui do canal tem o meu Instagram. Na descrição do canal tem um link para o grupo de WhatsApp do canal. Existe um grupo de WhatsApp do canal, está na descrição do canal. Olha lá. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Um grande abraço.